falar. Lembra daquele pacote de obras, super pacote de 17 bilhões, anunciado pelo governador Cláudio Castro no ano passado? Hoje nós vamos saber tudo sobre essas obras, como elas andam, o que já saiu do papel, como é que tá, e também os primeiros 100 dias da operação da Rio Mais Saneamento. O que esses dois assuntos têm em comum? Eu já vou explicar. Mais uma vez, agradeço a você que nos acompanha todo domingo pela manhã ou na reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo no nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. E nós vamos gostar muito também de saber os seus comentários aqui. Há um ano, o governador Cláudio Castro anunciava o Pacto RJ, um grandioso pacote de obras. A promessa era investir nada menos do que 17 bilhões de reais arrecadados no leilão da SEDAI em obras espalhadas pelo estado do Rio todo para dar conta do que está pronto, do que está em andamento. Vamos falar hoje com o responsável por colocar a mão na massa e tirar do papel os projetos, o secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccioni. Vamos falar também de outro resultado dessa concessão, a operação do serviço de água e esgoto em 18 municípios, além de 24 bairros da zona oeste da capital. Quem vai contar como anda esse trabalho, o que começou em agosto, é o presidente da Rio Mais Saneamento, Leonardo Righetto. Seja bem-vindo, Nicola. Obrigado pelo convite. Muito bem-vindo também, Leonardo. Muito obrigado, Mônica. Nicola, vamos começar aqui pelo beabá, para a gente poder ficar todo mundo na mesma página. Secretário da Casa Civil, o que faz um secretário da Casa Civil e por que a gente explicar para o nosso telespectador, né, por que a gente chamou você aqui, o porquê é você que faz as coisas saírem do papel. A Casa Civil tem um papel de coordenação de ações, tem um papel executivo das determinações, das orientações do governador. Então, se numa empresa, por exemplo, se você tem ali o presidente do conselho de administração, você pode ter a figura do governador similar a essa situação. Você tem as diretorias executivas e você tem ali umas empresas que chama CEO, que é o executivo que faz as coordenações, não é mais nem menos, mas é uma coordenação de ações determinadas pelo governador. A Casa Civil tem um pouco esse papel, às vezes, de chicote, de uma cobrança mais efetiva, mas de apoio, sobretudo. Isso não tira nenhuma responsabilidade de nenhuma secretaria, só faz com que as coisas aconteçam. É aquele óleo para que a máquina, aquele combustível para que a máquina funcione, que o carro siga normalmente. Falando nesse combustível, há um ano, quando o governador anunciou essa obra de 17 bilhões, essas obras, né, na verdade, muitas obras espalhadas pelo estado todo, houve críticas, houve quem disse, pô, isso é uma coisa eleitoreira, porque foi um pouco antes da eleição, isso não vai acontecer, não vai sair do papel. Agora, um ano depois, qual é o balanço geral disso daí? O primeiro balanço é de que nenhuma obra é eleitoreira. Por que eu digo isso? Quando ocorreu a concessão, o Estado, lembrando aqui para todo mundo, telespectador, a gente está falando de uma concessão que ocorreu, o edital lançado no final de 2020, a concessão ocorreu em 21, primeiro semestre, o Estado assina contrato no segundo semestre de 21, e ali recursos entram, ao mesmo tempo o Estado adere ao regime de recuperação fiscal no mesmo período, equilibra suas contas e se vê ali com recursos para aplicação em projetos de infraestrutura. Nesse contexto, o governador Cláudio Castro tira do papel projetos que estavam engavetados nas secretarias, tinham projetos que estavam parados, um exemplo disso é o Museu da Imagem do Som. Você tinha projetos que eram sugeridos pela Firjan, num projeto chamado Canteiro de Obras, um grande conjunto de obras. Você tinha projetos previstos no PEDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano da região metropolitana do Rio de Janeiro, feito em 2017. Ou seja, ações previstas em planos ou por federações de indústria, ou já estavam em secretarias específicas, ou obras paradas. Então, ninguém criou nada de uma hora para outra, projetos já pensados. Esses projetos foram agrupados em um grande pacote chamado Pacto,
você tem, telespectador, um site chamado pacto.rj.gov.br. Garanto a vocês que é um dos sites com mais transparência no país. Você tem por obra, são mais de 600, aproximadamente 700 obras hoje ali, ou ações previstas no site, com georreferenciamento, com SEI aberto, que é o Sistema Eletrônico de Informações. Cada ação ali prevista tem toda a documentação aberta, tem o local, tem o impacto, tem o valor, tem a empresa contratada, tem com absoluta transparência e governança as informações para aquela ação. Então você clica lá no município X, no município de Carmo, por exemplo, ou no município do Rio de Janeiro, ou de Caxias, ou de Nova Iguaçu, que ações ali no município de Nova Iguaçu estão previstas no pacote Pacto. Clicando em cada ação, você verifica o SEI aberto, o local dela no Google Maps, enfim, você consegue ter uma visualização não só ampla de todo o pacote de obras, mas no detalhe. E esse pacote, então, a configuração dele, ele se dá num pacote, num plano de 3, 4, 5 anos. Você tem obras que sequer começaram por conta do processo licitatório complexo, você tem órgãos de controle, Tribunal de Contas, prestação de contas que é fundamental. Você tem obras que começam e que passam 3, 4, 5 anos. Tem obras que começam e passam ali 1 ou 2 anos. E nenhuma delas, portanto, ou um conjunto delas, configurava ali uma proximidade de eleição. E se você olhar as principais obras ali previstas, vou dar um exemplo aqui, Museu de Imagem do Som, a retomada dele que ocorreu, é uma série de uma complexidade de questões. Nós vamos falar detalhadamente dessas obras daqui a pouco, mais para frente. Agora eu quero passar para o Leonardo, porque ele é portador de uma grande expectativa aí a partir dessa concessão também, né? Porque foram 3 empresas que estão operando, e a de vocês, Rio Mais Saneamento, está com 24 bairros do Rio e 18 cidades, né? Como eu falei 17 municípios. 17, falei. Os 18 acabei, a capital. Acabei de falar na abertura e já troquei. Mas vocês carregam uma grande expectativa em relação a isso, que é uma coisa básica, né? É o serviço de esgoto e a distribuição da água, né? Que foi a partir dessa licitação, que vocês foram vencedores dessa concessão da SEDAI, né? De fato, o nosso trabalho, o desafio que a gente tem pela frente, que vem em conjunto com essas ações que o governo do Estado iniciou e essa vontade, né, de ir adiante com a agenda do saneamento no Rio de Janeiro, nós temos aí um desafio grande. Nós temos 4,7 bilhões de reais para investir ao longo dos 35 anos para universalizar os serviços de água e esgoto nesses 18 municípios que incluem os 24 bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, que é a Zona Oeste raiz, como eu costumo dizer, né? Que é a Zona Oeste mais como é que eu vou dizer? Fora a Barra da Tijuca, 5, né? AP5, né? Isso. Eu estava falando para ele que o Wagner Victor sempre diz que eu sou a única apresentadora que veio da AP5, que eu sou de Bangu. Aí ele já falou que é de Padre Miguel também, então... Somos todos da região, estamos aqui tudo em casa na AP5, né? Mas antes disso, Leonardo, eu acho também importante a gente explicar o seguinte. A SEDAI ainda existe, né? Sim. A SEDAI faz o tratamento da água. Ela trata a água e para vocês distribuírem e prestar o serviço. Aí tem a Rio Águas, tem a Rio Mais Saneamento e tem a Iguá. Águas do Rio, a Rio Mais Saneamento e a Iguá. Águas do Rio, Rio Mais Saneamento e a Iguá. Exatamente. E ainda tem uma empresa municipal de esgotos. Que é isso, na capital. É uma confusão danada para o pessoal entender, né? Para se acostumar com esses nomes todos aí, vai demandar um tempinho. Vocês ainda estão tendo uma chancezinha, porque a reclamação... Ai, a SEDAI, olha a água da SEDAI, né? A SEDAI ainda existe, ela tem um papel muito importante também nisso tudo, né? Ela que capta e trata a água do sistema Guandu, que fornece a água aqui tanto para Rio Mais quanto para as demais empresas, mas no nosso caso específico é o sistema Guandu que fornece água para nós. Então, ela é que garante o suprimento, né, da água que vai ser distribuída e a qualidade dessa água.
e fica sob a responsabilidade da Rio Mais fazer a distribuição da água, investir na expansão do sistema, levar água a quem ainda não tem e melhorias, né? E vocês estão operando há 100 dias agora, Completamos 100 dias no dia 8 de novembro. Nesses 100 dias a gente realizou muita coisa já. Já no primeiro dia de operação, nós iniciamos uma obra em Realengo, na Vila Modelo, em que a gente beneficiou 200 famílias que tinham um problema de abastecimento crônico. Nós estamos agora em Cosmos também, executando uma outra obra que vai beneficiar mais 650 famílias. E, na sequência, vamos entrar em Santa Cruz, onde a gente vai completar aí 1.800 famílias atendidas nesses 2 últimos bairros. A Zona Oeste, no caso, a área de planejamento 5, ela tem algumas áreas com problemas de abastecimento crônico, né? Nós temos ali, por exemplo, a área de Guaratiba, de Barra de Guaratiba, em que nós também temos investimentos previstos. Estamos, nesse momento, já fazendo topografia de uma obra em que a gente vai fazer 3 travessias numa adutora existente que está fora de carga, dependendo dessas travessias. E, na sequência, também a gente vai fazer 6 quilômetros de adutora para a Barra de Guaratiba, para, com isso, a gente eliminar os problemas de abastecimento que existem lá naquela região, principalmente no verão. Então, moradores da Zona Oeste, 17 cidades. Sabe listar todas as 17 aqui ou não? Sei, podemos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro a gente dividiu em 4 regionais. Uma forma de gestão para ser mais próximo, mais rápido, mais ágil. Então, a gente tem a regional capital, que pega esses bairros, 24 bairros aí da P5, né? Que vai de Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, Realengo, Paciência, as Guaratibas. Isso. Aí nós temos a regional metropolitana, que pega Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Piraí, Rio Claro, Pinheiral e Vassouras. Depois nós temos a regional Serra Lagos, em que a gente pega ali Rio das Ostras, pega ali Trajano de Moraes, Bom Jardim, Sumidouro e Macuco. E depois a regional Norte Fluminense, que começa ali em Carapebus, São Fidélis, Natividade e Bom Jesus de Itabapoana. Viu? Olha aí, hein? Sinal de que a gente vai ter uma excelente concessão. Corrigindo, São José de Ubá, não Bom Jesus de Itabapoana, São José de Ubá. Tá vendo? Olha aí. Nicola, então, ele já está com o dever de casa feito, né? Pelo menos o reconhecimento do terreno já está feito. Agora vamos voltar. O Rio de Janeiro conseguiu nessa concessão trazer grandes empresas de registrar, grandes operadoras, não houve operadores novos. Isso garante a qualidade da modelagem, sobretudo a qualidade do serviço a ser prestado. Isso é um ponto importante de ser registrado. Operadores novos com gestores experientes. Não né? novos, empresas que já operavam, né? Operadores antigos com gestores antigos também. O Leonardo, por exemplo, tem mais de 20 anos. No caso da Águas do Brasil, especificamente, a Águas do Brasil tem mais de 20 anos. Niterói, Petrópolis. E nasceu no Rio de Janeiro e opera várias outras cidades no estado do Rio. Então, ela conhece muito bem a realidade do estado, conhece as diferenças culturais, conhece as diferenças geográficas, de mananciais. Então, é uma experiência de longo tempo que tem um diferencial na hora que a gente começa um empreendimento desse. Porque a gente opera no Norte Fluminense, opera no Sul Fluminense, opera na Serra, opera na região dos Lagos também. Então, a gente conhece a região metropolitana de Niterói. Agora, voltando para o Pacto RJ, o que a gente já tem? Já tem alguma coisa que a gente pode dizer? Não, isso já está pronto, já está entregue. O Museu da Imagem do Som já tem uma data... O Museu da Imagem do Som, ele enfrentou algumas dificuldades contratuais. Uma empresa portuguesa da fachada precisou retomar o contrato. Você tem a retomada do contrato com a curadoria, da museologia, enfim. Já tem visitações ali da obra em andamento. A gente tem agendado algumas reuniões mais técnicas. A obra deve concluir no primeiro semestre de 2023. Se você perguntar assim, uma data definida, você vai sempre concluir? Sempre há atrasos dentro de uma lógica de obras complexas e de licitações complexas. Sim, você tem tribunal de contas. A gente tem atraso, né? Vai fazer uma obra na cozinha da sua casa para você ver. O importante é o controle de que as ações estejam ali no dia a dia sendo supervisionadas. Então você tem o Museu da Imagem do Som em curso, você não tem mais uma obra parada, efetivamente os contratos em dia, a museologia sendo colocada em posta, enfim, você tem uma série de ações exercidas.
você tem já licitado o MUV, que é o Mobilidade Urbana Verde Integrada, que é um corredor expresso em São Gonçalo, com uma pegada verde importante. Não é um BRT. O que é essa pegada verde? Que aí você tem as estações ecologicamente corretas, você tem o espaço para transporte de bicicleta, você tem uma integração com os bairros. E aí numa lógica que as estações não são tão somente estações de ônibus, mas são estações em que você gera desenvolvimento econômico a partir das estações naquelas localidades, nos bairros, chamado TODs, uma lógica mais europeia de desenvolvimento. Então você não tem um corredor que liga um ponto A ao ponto B, você tem um corredor que tem estações que geram desenvolvimento econômico a partir daquelas estações. Você tem comércios que passam a ser implementados, você tem mudança de gabarito urbano. Então você tira a lógica de você ter um grande centro econômico num determinado município e periferia. Então, esse corredor é de quê? De estrada, de ônibus? De ônibus, mas de transporte urbano como um todo, né? Então você tem bicicleta, você tem interligação com os demais ônibus da região e obviamente que isso vai ser complementado no futuro com um grande projeto que já é pensado há muitas décadas no estado do Rio de Janeiro, que é ali a retomada da análise da linha 3 do metrô, desde a famosa linha 3 do metrô, que é importante para o desenvolvimento dessa área importante do Estado, né? A gente tem grandes investimentos a serem aperfeiçoados em mobilidade urbana e transportes no lado esquerdo da Bahia e do lado direito pouquíssimos, né? É importante se pensar isso no futuro. Ele está em processo de licitação? Não, ele já é homologado a licitação, começam as obras, já com início de obra, já foi dada a ordem de início, a empresa deve estar trabalhando na obra, uma obra da Secretaria de Cidades, em conjunto com a Prefeitura, uma obra pensada junto ao Governo Federal, do antigo Ministério das Cidades, então justificando assim uma lógica de projetos pensados. Você tem o Metroleve que está ultimando o lançamento da licitação, pela complexidade. O Metroleve é o que vai até a Baixada. Da Baixada. E aí você agrega mais população a ser transportada pela Supervia e pelo metrô, ali na Pavuna. E na mesma lógica do MUV, você tem estações que geram desenvolvimento ao longo de municípios por qual o Metroleve passa. É importante isso é o grande ponto. Emprego, desenvolvimento Você não local, pode ter um né? centro do Rio de Janeiro ou centros economicamente pujantes e uma periferia que são dormitórios. Você tem estações que geram desenvolvimento a partir daquela nova estação de trem ou da nova estação de metrô. Vamos falar de um ponto importante também da atuação de vocês, tarifa social. Como é que está, qual é a meta de vocês e como é que está a implantação, o chamamento para as pessoas que têm esse direito e ainda não usufruem por uma série de motivos? Então, a gente está 100 dias, né, pouco mais de 100 dias em operação. Nesse período, a gente colocou 37 mil novas ligações no geral. Entre ligações foram reativadas, ligações novas realizadas. Desses 37 mil, 1.300 ligações foram ligações de clientes em tarifa social. A nossa intenção e a nossa abertura com os clientes, aqueles que, por exemplo, se sintam beneficiários dessa tarifa social e ainda não têm, podem se antecipar e procurar a empresa também através dos canais de atendimento. Então, a gente tem uma relação muito de proximidade com o cliente. Então, essa é a estratégia que a gente está utilizando nesse início. Tem algum canal de atendimento que a gente possa anunciar aqui, um número de telefone? Tem o nosso 0800, que é o 0800 772 1025 para a capital, e o 0800 772 1027 para o interior. Além do aplicativo, a gente tem o próprio site, website, tem alguns canais de atendimento e a própria loja de atendimento também da empresa. Lá, assim, na região que vocês atuam, a gente tem muito uma realidade adversa, que é a cultura das pessoas de, muitas vezes, acharem que, não, tem que pagar água, não vou querer, e optam até por opções menos salubres, menos... Como é que vocês têm feito esse trabalho de convencimento com essa população para entrar
para a rede e para regularizar isso? Então, de novo, aí é a nossa estratégia de aproximar do cliente, aproximar da população. Primeiro, a gente encontra, nesse sentido, vários clientes com ligações irregulares ou inadimplentes. Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar para regularizar a situação. A empresa não quer multar, não quer cortar, não quer isso. Ela quer regularizar a situação. Porque, muitas vezes, alguns desses usuários, eles às vezes vão para a clandestinidade porque não conseguiram fazer a ligação de forma regular. Então, a gente tem que estudar esses casos também e levar uma rede regular. Uma outra forma que a gente utiliza também para essa conscientização são as perdas de água. Porque a partir do momento que você consome a água e você não remunera a concessionária por essa água, ela é consumida de uma forma clandestina, você também consome ela de uma forma sem controle, desordenada, e acaba que essa água vai fazer falta para os demais moradores e para as demais regiões. Então, a redução de perdas, que é outro desafio grande desse projeto, ele está diretamente ligado também a essas ações de regularização junto a esses clientes. Qual é o percentual de perda de vocês atualmente? O nosso percentual de perda em edital era 39%. Porém, nós ainda estamos colocando os nossos medidores, ainda estamos instalando esses medidores para saber qual é a perda real na região. A gente acredita, pelo histórico que a gente tem de outros municípios que a gente já assumiu, que essa perda vai ser maior do que 39%, mas não podemos ainda afirmar qual vai ser esse número. Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com Gente do Rio, conversando com Nicola Miccioni, secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olha que título, né? E com Leonardo Righetto, presidente da Rio Mais Saneamento. Outro título também, né? Eu ia até falar aqui CEO, porque hoje todo mundo é CEO, né? Mas eu gostei do título de presidente. Quem manda, né? Não é só isso, não. Acho mais brasileiro, assim, mais nacional, né? E falando em brasileiro e nacional, vamos para a polêmica do momento, né? A concessão do Maracanã. E como tudo que envolve paixões, né? É o Vasco dizendo, não, eles estão querendo dar para o Flamengo, estão querendo beneficiar o Flamengo, nós também queremos entrar nessa disputa. E aí vai o Tribunal de Contas e questiona uma série de coisas. E aí, como é que vai ficar essa partida? Processo dialogado. O governo do Estado atual recebeu o Maracanã já com a sua cooperação anterior rescindida, né? Com, acho que o Grupo Odebrecht, e com um termo provisório de uso, o TPU, em curso, para a época Flamengo e Fluminense, que elaboraram o consórcio e passaram a operar de maneira provisória, precária o Maracanã, né? Nesse meio tempo, o processo de concessão foi modelado, está sendo modelado. O governo do Estado fez audiências públicas, dialogou com os clubes, com a sociedade, com os órgãos de controle, colocou o edital em praça, mandou o edital para o Tribunal de Contas, o tribunal encontrou aperfeiçoamentos a serem feitos, dentro do processo absolutamente normal, que ocorre em diversas licitações, concessões, determinou suspensão para alguns ajustes. Alguns ajustes, no nosso entender, algumas determinações são passíveis de explicação, e entendemos que podem ser autorizadas. Outros pontos sempre cabe aperfeiçoamento e assim estamos fazendo, dialogando com o Tribunal de Contas para que o edital possa ser liberado. Vocês já tiveram uma reunião com os técnicos, pelo menos uma, né? Duas reuniões com os técnicos, esclarecimentos prestados, Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, processo absolutamente tranquilo. E, obviamente, como tudo que envolve futebol, muita paixão. Muita paixão. Muita paixão. Maracanã. Então, não é só futebol, é futebol, Maracanã, Flamengo, Fluminense eu nem vou levar em consideração, mas tudo bem. Mas é um processo absolutamente tranquilo no sentido de que, como outras concessões do Estado, assim, o Estado fez a maior concessão recente do país, se você considerar a concessão de saneamento, um exemplo para todo o país. Mais Saneamento está aqui que não nos deixa mentir. Destravou todo o marco legal do saneamento no país,
partir do exemplo do Rio de Janeiro, elogiado hoje no Brasil e no mundo, né? Os mesmos técnicos que elaboraram a modelagem do Maracanã. Obviamente, recentemente conversando com o secretário de governo do município de São Paulo, ele falava que em mais de 200, 300 concessões que ele realiza, a única que dá mais trabalho por envolver paixão é Pacaembu. Eu disse assim, bem-vindo ao nosso mundo. No mesmo caso aqui no Rio de Janeiro, a gente entende que uma vez liberado pelo Tribunal de Contas e o Estado, com absoluto respeito aos conselheiros, aos técnicos do Tribunal de Contas, fará os ajustes necessários para que a gente não tenha discussão. A licitação em curso, os consórcios, os clubes que irão participar. E o Vasco entra. Participarão tantos consórcios quantos quiserem, atendidos os requisitos técnicos de habilitação e depois dos lances, né, previstos. Vencerá aquele que, em respeito, lembrando um ponto importante, Maracanã é templo de futebol. É o grande templo de futebol não só do Rio de Janeiro, como do Brasil. E dentro dessa lógica foi pensada essa concessão. O Maracanã seja respeitado enquanto espaço de futebol. Você pode ter um, outro, show, sim, mas não é uma arena em que você vai ter o futebol em segundo plano, ou num plano dividido com grandes eventos que não sejam futebol. E foi dentro dessa lógica que foi pensada a concessão. Você pode criticar, mas você tem lá o estádio do Palmeiras, onde você tem shows e o Maracanã poderia ser utilizado. São realidades distintas. Numa situação você tem um estádio privado, em que você tem um gramado sintético, em que é criticado em algumas situações. E o Maracanã a gente quer preservar como um tempo de futebol. Então, alguns pontos são questionados, natural por parte do governo do Estado, essa discussão. E a gente espera que os consórcios que se habilitarem possam disputar e gerir bem o estádio pelos próximos 10 anos, com prazo de renovação por mais 10. Leonardo também está torcendo aqui pelo Fluminense, né? Sempre. Absurdo. A gente não sabe nem sequer quais os consórcios que vão ser formados. Mas falando em paixões, vocês também têm recebido muitas reclamações, né? As críticas, as paixões, os sentimentos aflorados. Sim. Imagina, né? Quando falta água na sua casa, eu estava contando aqui nos bastidores, né? Há 2 programas, eu entrevistei o Bianchini, da Águas do Rio, e o... Esse tricolor também. Não, gente, é muito tricolor que está vindo nesse programa, mas tudo bem. E aí uma tia minha de Bangu, da AP5, o sobrinho meu está faltando água, não sei o que e tal. Aí vocês foram lá e resolveram. Como é que vocês estão monitorando e lidando com essas demandas? Então, primeiro é importante a gente aqui fazer um registro, né, que a população, sempre que ela vê, né, uma mudança nesse sentido, em que sai uma empresa e entra outra com investimentos grandes a serem feitos, ela tem uma ansiedade que as coisas aconteçam muito rápido, né? E o sistema que a gente recebeu é um sistema que tem décadas, né? Que ele precisa de investimentos não só de expansão, mas de melhoria. Então, nós investimos desde o primeiro dia em todos os 18 municípios em infraestrutura e tecnologia. Nós implantamos 4 centros de controle operacional nas 4 regionais que nós operamos. Para quê? Justamente para que a gente possa, com pontos localizados em algumas áreas ali, chave do sistema, monitorar o abastecimento, saber se houve uma queda de pressão brusca, porque se isso acontecer, é uma queda de pressão que pode representar um vazamento, e hoje tem tecnologia para isso, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente tem os nossos canais de atendimento, esses problemas de abastecimento, quando surgem, nós somos acionados, imediatamente é aberto uma ordem de serviço e já é encaminhada para uma equipe para poder fazer o atendimento, identificar o problema e resolver. Uhum. A Águas do Rio falou aqui também sobre a participação de pessoas da comunidade, a contratação de pessoas da comunidade para ter, inclusive, não só o desenvolvimento regional, mas também para afinar, para ter um maior contato, desenvolvimento local. Vocês também estão fazendo isso? Sim, estamos. Isso é importantíssimo, de novo, para aproximar a empresa da comunidade.
para a gente também, muitas vezes, dar oportunidade para aquela pessoa na comunidade que está sem emprego. Muitas vezes a gente, logo na nossa chegada, hoje a gente está com cerca de 1.000 colaboradores, mas a gente começou com 800, cerca de 800, 130 eram de comunidades aqui da Zona Oeste. Muitos deles eram o primeiro emprego. Então, é muito importante a gente ter essa interlocução e dar essa oportunidade à comunidade. Então, não só nas comunidades aqui da Zona Oeste, mas em cada município que a gente trabalha, a gente está lá para levar o desenvolvimento, para levar emprego para aquelas pessoas, para que elas não precisem migrar de lá, sair de lá e buscar outro local para trabalhar. Nós temos investimentos pesados que vão começar em breve, então as obras também vão empregar muita gente. Hoje a gente está com 1.000 colaboradores, mas a gente vai chegar até 5.000. 1.000 desses colaboradores de comunidade, não, 1.000 em geral? Não, 1.000 em geral, 1.000 em geral. Mas nós vamos chegar até 5.000. A previsão é chegar até 5.000 com os investimentos. Mônica, um dado importante, discuti essa semana com o BNDES, já são quase 10.000 novos empregos gerados desde o início da operação, em 1º de novembro de 2021. Pouco mais de um ano e um mês depois, quase 10.000 novos empregos gerados pela concessão, sem considerar os indiretos. Exatamente. Para você, Nicola, eu queria perguntar sobre a sua participação no 4º encontro técnico sobre fiscalizações e concessões de parcerias público-privadas, as famosas PPPs. O Estado não tem uma fama de bom fiscal. O que vocês vão fazer para mudar essa imagem? As agências reguladoras, isso daí não tem muita credibilidade. O Estado tem sido convidado para encontros importantes. O Estado tem mudado a sua imagem. A credibilidade do Estado do Rio de Janeiro tem mudado a partir das ações concretas nos últimos 2 anos. Eu participei recentemente do evento com todos os tribunais de contas em São Paulo, em que você tinha a concessão do saneamento como um exemplo no país hoje de uma concessão bem feita, sem discussões judiciais, sem questionamentos morais, sem questionamentos dos concorrentes no processo licitatório, um processo exitoso, exemplo hoje mundial. Então a gente começa a mudar a credibilidade do Estado a partir de ações concretas. E a gente discutindo com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, outros exemplos de concessões, o grande ponto, não só de uma modelagem bem feita, é a fiscalização. Você tem razão. Você tem 2 agências hoje no Estado, a Getransp, que cuida de transporte, e a Genersa, das demais concessões, aí envolve gás, envolve agora saneamento. E é importante, e já foi autorizado, no caso das 2 agências de concursos públicos, há mais de década você não tem renovação dos quadros técnicos, você tem conselheiros indicados, conselheiros técnicos, conselheiros políticos indicados, mas você tem um corpo técnico, que é o funcionamento da agência. E nesse sentido, quando do lançamento do edital da concessão, foi autorizado um concurso público para a Genersa. Esse concurso foi lançado agora, o edital, a ser realizado nos próximos meses, né, inscrições abertas. Autorizado neste segundo semestre de 22, concurso também para a Getransp. Portanto, teremos já em 23 novos funcionários concursados nas 2 agências. E a determinação do governador Cláudio Castro é que essas agências funcionem e exerçam plenamente o seu papel de fiscalização dos contratos e dos serviços concedidos. Na entrevista que eu fiz há 2 semanas com o Bianchini, participou também o Mário Moscatelli. Foram 2 entrevistados. O biólogo Mário Moscatelli, que todo mundo conhece, que é um defensor do meio ambiente, da lagoa, dos manguezais. E aí eu perguntei para ele sobre a Baía de Sepetiba. Aí ele falou assim, ali não tem jeito não. Vamos provar o contrário? Olha, eu com toda a admiração e respeito que tenho ao Moscatelli, eu vou discordar dele. Olha, gostei. Mas e eu discordo com exemplos. Eu acho que ele também vai gostar dessa discordância. E nós temos exemplos. Nós temos aqui perto a Lagoa de Araruama, aqui na região dos Lagos. Há 20 anos atrás era uma lagoa poluída. E hoje é uma lagoa que você encontra cavalo marinho.
que é uma espécie Cavalo marinho, pesca, turismo. Exatamente, recuperou. Nós temos rios urbanos aqui na Serra, em Nova Friburgo, em Petrópolis, que estão limpos. Então, o trabalho do saneamento, quando ele é feito e ele dá ao corpo hídrico a capacidade até natural que ele tem de se recuperar, de autodepurar, isso acontece. Então, conta pra gente o que vai acontecer na Baía de Sepetiba. Então, a Baía de Sepetiba, ela tem a contribuição de vários municípios. No nosso caso, temos 6 municípios que contribuem para a Baía de Sepetiba. Esses municípios... Eles são, esses 6? São Paracambi, ali, Vassouras, Rio Claro, Piraí e Itaguaí. Além do Rio. Isso, só que no Rio não é com a gente. No Rio, o esgoto é a concessão municipal. Ah, lá é o... E tem outros municípios da Baixada que aí estão com a outra empresa também. Então, esses municípios que contribuem para a Baía de Sepetiba, coincidentemente, contribuem também para a bacia do Rio Guandu. E a universalização do esgoto está antecipada para 5 anos, ao invés dos 11 anos de todo o contrato. Então, em 5 anos, nós temos que universalizar o esgoto nesses municípios. Só a Rio Mais Saneamento, no projeto dela, ela vai evitar 44 milhões de litros por dia de esgoto in natura na Baía de Sepetiba. Então, por isso, eu acredito que ela vai ser despoluída. E não é só questão ambiental, é uma questão de saúde pública. A partir do momento que você tem saneamento, você tem um tempo de vida maior, você tem menos problemas de saúde, você tem melhoria educacional, você tem... Sem dúvida, temos números que provam isso, né? E no próximo bloco, no dia 1º de janeiro, começa o 2º mandato do governador Cláudio Castro. Que cara vai ter essa nova gestão? Nicola é integrante do chamado Núcleo Duro do Governo. O que será que ele pode adiantar sobre isso pra gente? O que será? Fique com a gente que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com Nicola Michione, secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e com Leonardo Righetto, presidente da Rio Mais Saneamento. Nicola, depois de uma vitória retumbante já no primeiro turno, se inicia agora em janeiro o 2º mandato do governador Cláudio Castro. A permanência de alguns secretários chegou a ser questionada, a sua nunca. Depende do governador, sempre. Não, mas Nosso prazo de validade é sempre o diário oficial. Eu sempre falo isso. A gente tem que sempre entregar, mostrar resultados, trabalhar com seriedade, dia a dia. Que cara vai ter essa nova gestão? O governador está dialogando. Acho que a grande marca do governador Cláudio Castro é o diálogo. Com os partidos, com a Assembleia, com o Judiciário, com os poderes. Acho que ele tem construído sua trajetória dessa forma. Iniciou diálogos, voltou de férias agora. Está chegando de um evento para discutir educação no Instituto Lehman, agora em Oxford, que mostra a credibilidade do Estado do Rio de Janeiro em voltar a participar de grandes eventos, com grandes instituições, voltou a fazer parte de bons debates e grandes debates. E anuncia, possivelmente nas próximas semanas, nas primeiras semanas de dezembro, aí, o seu secretariado, que acredito que será um secretariado com uma cara... respeitando os bons casos de sucesso dos seus 2 anos de gestão, dialogando com seus partidos de base e, enfim, respeitando questões técnicas importantes, as secretarias que precisam de trabalhos técnicos por conta dos desafios dos próximos 4 anos, sempre pensando no longo prazo. Ele já anunciou que vai criar a Secretaria da Mulher? Secretaria da Mulher, tem dito isso, enfim, uma secretaria importante, que traz para o centro de gestão de uma administração o papel fundamental que a mulher teve na discussão das eleições. Então, assim, é um reconhecimento do papel da mulher na sociedade, acho que nada mais merecido. A mulher está em todas as secretarias, mas é importante você ter uma específica em que você discuta questões de políticas públicas específicas a esse tema. Não significa que o assunto não seja tratado em todas as demais... transversal. Todas as áreas, né? Leonardo, vocês têm um outro problema adicional na área de vocês, que vocês têm muitas áreas ali, muitas regiões ali com a presença forte da milícia.
Vocês têm tido problemas? Como é que vocês estão lidando com essa questão? Para trabalhar? O que acontece, Mônica? Nós, embora sejamos uma empresa privada, nós somos um prestador de serviço público e serviço público essencial. Então, o que aconteceu, na verdade, é que nós substituímos a SEDAI, que já vinha prestando esse serviço há décadas. Então, é um serviço essencial que você tem que ser ininterrupto, né? Você não pode deixar de prestar. Você demanda investimentos vultosos, né, para poder expandir esse sistema com obras enormes. Então, você tem uma característica de trabalho que, pelo menos até agora, nós não tivemos problemas com esse tipo de questão. Então, não há nesse momento nenhum registro que eu possa passar nesse sentido e acredito que vai continuar dessa forma, dada a característica do trabalho que a gente executa lá de um serviço essencial, que vai levar saúde e leva a saúde à população. A população depende disso. Nicola, qual é a expectativa da relação do governo do Estado do Rio de Janeiro com a nova gestão do governo federal, com o governo Lula, que não foi um governo que o governador Cláudio Castro apoiou, mas agora é o governo com o qual vai se relacionar? O governo do Cláudio Castro sempre aponta que, passada a eleição, você volta para a gestão. Uhum. Então, assim, a eleição ocorreu, você tem a gestão, o governador tem uma linha ideológica, tem posições, mas enquanto responsável por quase 5 milhões de votos recebidos, tem um compromisso com o Estado do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, vai dialogar na defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro e dos seus municípios. Então, não acredito em nenhum tipo de solução de continuidade a projetos que vinham sendo tocados junto ao governo federal. Acredito no diálogo que deve ocorrer no interesse da população do Estado do Rio de Janeiro e defesa do Estado do Rio de Janeiro. Então, dialogar com o governo federal, como tem dialogado e como sempre dialogou com municípios, cuja gestão são de partidos que muitas vezes são antagônicos do ponto de vista ideológico ou que não são tão próximos. Se você olhar o próprio pacto que falamos nos primeiros blocos, você tem obras em todos os municípios do Rio de Janeiro, em todos os 92 municípios do Rio de Janeiro, independente de qualquer tipo de partido. Eu recebo prefeitos de todo o estado para discutir questões e alguns sequer sei de qual partido ele pertence. Então, dentro dessa mesma lógica, acredito que o diálogo com o governo federal vai respeitar os interesses da população fluminense e grandes projetos de infraestrutura necessários para a retomada do crescimento econômico do Rio de Janeiro. Leonardo, você trabalha há mais de 20 anos, como já falamos aqui, Sim, com saneamento, já trabalhou em diversas empresas, entre elas Águas do Imperador, em Petrópolis, que sofreu recentemente uma tragédia com chuvas. Quais são os gargalos, quais são os parafusos, os check-ins, checklist que tem que ser feito para que isso não se repita, para que a gente agora está com a proximidade do verão, das chuvas? Bom, as chuvas a gente não tem como evitar, né? Essas catástrofes como essa última que aconteceu, que são chuvas totalmente inesperadas, chuvas de 100 anos, enfim. O que a gente faz em todas as cidades em que a gente opera e onde eu já trabalhei, principalmente na parte do saneamento, que ela sofre a partir do momento que você tem uma catástrofe dessa, é você colocar o sistema rapidamente em operação. Porque quando acontece esse tipo de coisa, você tem rompimento de tubulação, você tem unidades de tratamento, a captação de água. Que sistema que você está falando? Sistemas de distribuição de água, sistema de coleta de esgoto, de tratamento de esgoto, de captação da água. Quando você tem uma enxurrada daquela, a sua captação para. Muitas vezes você tem até inundação, então você tem que ter motores de reserva para substituir rapidamente. Então, normalmente, nas vésperas do verão, a gente já começa a se preparar, a gente já tem os pontos que a gente historicamente sabe que pode ter um problema de alagamento, então a gente já se prepara com efetivo, com equipamento. Muitas vezes, no caso de Petrópolis, por exemplo,
tem uma reunião que ela é ali integrada pela própria prefeitura com defesa civil, em que a gente já se prepara para eventuais problemas. Pelo que você conhece lá da região, quais são os pontos nevrálgicos, digamos assim, do município? O que tem que estar ok para que... Olha, Petrópolis é uma cidade com uma topografia totalmente irregular e montanhosa, e você tem, no caso da Serra, no estado do Rio, uma característica que nos últimos eventos de catástrofe a gente não tem uma regularidade. Muitas vezes a chuva se concentra numa região. Já tivemos lá no passado, lá no Vale do Cuiabá, já tivemos lá em Friburgo. Em Petrópolis, eu nunca tinha visto ali no centro como aconteceu dessa vez. Há situações que a desocupação ali emergencial é necessária. Sim. Porque são casos em áreas regulares. No caso específico dessa última chuva, realmente no centro, foi algo absolutamente extraordinário, né? Enfim, questões complexas de lidar. Diria que essa chuva ocorrendo em qualquer cidade do mundo seria considerada uma tragédia, né? Mas é necessário, sim, limpeza de rios, fundamental. Isso foi feito? Isso está sendo feito. É o maior programa de limpeza de rios em Petrópolis, em todo o estado do Rio de Janeiro. Né? E isso é do INEA, Governo do Estado? INEA, Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade. Uhum. Há obrigações municipais. O INEA trabalhou muito forte nesse sentido. Né? Não parou nem um dia. Você tem ações hoje, não só em Petrópolis, você teve outros municípios afetados pela chuva durante o ano de 22. Você teve ali Angra dos Reis, você teve Paraty, você teve a Baixada também. Né? Então, assim, as chuvas castigaram muito o estado do Rio de Janeiro em 22. É um fenômeno mundial hoje, né? Então, você estava falando limpeza dos rios... Não, você tem ações de contenção de encostas fundamentais. Há uma série de ações hoje que estão sendo realizadas nos municípios, né? Agora, é importante que a população se conscientize também de não ocupar áreas de risco, né? A gente não vai conseguir resolver um problema que por décadas foi negligenciado pelo poder público em um ano. Mas é importante, pelo menos, o não crescimento do problema. Falando em Petrópolis especificamente, eu já ouvi falar que tem aqueles plásticos, né, nos morros, onde tem aquilo é porque tem risco de alguma coisa, e em Petrópolis tem muito. Ainda tem muito isso? Isso é verdade? Não é? Quando tem isso é porque está fazendo obra? Ou isso é uma lenda urbana? Eu acho que é mais lenda urbana, não conheço essa questão do plástico. Uhum. Mas assim, você tem obras que estão ocorrendo hoje em Petrópolis, o governo do estado deu apoio, o governador Cláudio Castro esteve no dia da tragédia. E diria que o governo do estado não saiu de Petrópolis desde dessa ocorrência, né? Há um comitê que se reúne quinzenalmente, né, do governo, que olha as obras, fiscaliza os contratos que foram celebrados. E a prefeitura fez o seu dever de casa? Está fazendo. Eu acho que são ações, repito, que têm que ser sinérgicas e coordenadas do governo do estado, há ações do governo federal, há ações do governo municipal. A gente precisa também de uma ação da população em não ocupar áreas irregulares, mas infelizmente a gente teve uma tragédia que mesmo áreas regulares foram afetadas. Esse é o fato. Essa questão é um pouco complicada porque a gente tem um déficit habitacional muito grande, né? Muito. E às vezes você tem áreas que podem ser ocupadas e a população não quer ir, né? Às vezes você é um apego, às vezes você vai para um condomínio e aí você começa a ter condomínio, a regularização de serviços pelos quais você passa a pagar. Infelizmente, você tem um problema social em torno disso, muito grande, né? Isso não elimina a responsabilidade do poder público, antes o contrário, né? Fortalece a sua responsabilidade, mas são ações que, adotadas preventivamente, mitigam muito ações normais de chuva. Eu acho que chuvas normais não podem se transformar em tragédias, e aquelas extraordinárias, como a que ocorreu e outras que venham a ocorrer, as ações, o governo, o poder público tem que estar preparado para atender a população. Vamos torcer, então, para a gente ter um verão sem tragédias. E se preparar para ele, né? Porque a gente também não pode ficar só dentro da lógica de que fatos extraordinários deverão causar grandes mortes. Vamos para o nosso ping-pong, então. Se o estado do Rio fosse um bicho, qual seria? Eu acredito na força do estado, então, para mim seria o touro. Nicola? O estado do Rio. Eu acho que aquela ave fênix, né? Que
Renasce. Que renasce. Renova. Acho que vamos esperar na renovação. Se fosse uma cor? Verde. Eu o gosto estado do Rio. As cores do Fluminense, pode ser? Não, claro que não. Uma figura que é a cara do Rio. O Zeca Pagodinho, né? Não tem outro. Eu acho que tem um símbolo do Rio de Janeiro, pode ser? O Cristo. Quem? O Cristo Redentor. Não, é um símbolo. É uma pessoa. Não é uma um pessoa? símbolo, é uma pessoa. Uma pessoa. Já vou contar, já vou adiantar aqui pro Leonardo que o Zeca Pagodinho, além de ter feito o nosso programa de 1 ano, porque realmente é o mais citado aqui como a cara do Rio, ele vai ser homenageado no programa, no prêmio Inspira Rio aqui da Band. Olha só, então. Que a gente vai entregar. Que bom. Agora Merecido. no mês de dezembro. Merecido. Eu acho que ano da Copa eu vou lembrar do meu grande ídolo da infância e juventude, que é o Romário. Pronto. Se encontrasse uma lâmpada maravilhosa e o gênio saísse, o que você pediria? Um Rio com menos violência. E com mais dignidade para a sua população. Eu acho que a população está cansada, ela está cansada de muitas décadas de descaso, e aí não é só Rio, Brasil, e acho que uma população que possa ter mais educação e saúde. E aí não há nenhuma demagogia, eu acho que é o mínimo que uma pessoa que paga impostos pode exigir. A música da sua vida? A música? Se eu não falar que é a música da minha esposa, ela vai reclamar, ela sabe qual é. Então, não, ela sabe qual é, mas a gente quer saber também, ué. Tem uma do Secada, né? E é uma música bonita que marca a nossa história. Mas canta um pouquinho aí, diz... Não, ficou vermelho. Fiquei vermelho porque no governo só tem um cantor que é o nosso governador. A música da sua vida, Leonardo? Água mineral. Assim, água mineral. Eu sempre gostei do carnaval, né? Desde criança e tal. Então, assim, eu acho que... lembro da Beth Carvalho sempre cantando: não deixa o samba morrer. Cantou! Não deixa o samba acabar. Cada um com as suas habilidades. O filme da sua vida? Eu gosto muito do Paciente Inglês, acho um filme belíssimo, me lembra aqui. E tem um filme dos anos 70 que eu acho maravilhoso, que Conexão França. Olha, um filme que eu não me canso de ver, de repetir, é O Gladiador. Qual é a sua principal característica? Trabalho. Qual é o signo? Touro. Não sou astróloga, não. E a sua, Nicola? Eu sou detalhista, tenho toque. E Escorpião. Já teve algum apelido? Vários. Qual? Apelido só os outros. De vez em quando eu ouço um novo. Mas me chamam muito de baixinho, eu sou baixo, né? Então, muitos amigos, Nicolinha, baixinho. Então, assim, com carinho eu recebo. E você, Léo? Na verdade, eu não tenho um apelido, mas normalmente as pessoas me chamam de Léo ao invés de Leonardo, né? Não, Léo não vale, gente. Mas... Leonardo não é nem apelido, já é nome também. Mas é o único que tem diferente do meu nome, digamos assim, corrido, seria o Léo. O que você mais aprecia nas pessoas? Transparência, honestidade, a franqueza. E você, Nicola? Entrega, resolutividade. Eu acho que a gente está precisando de muito que as pessoas cumpram prazos, entreguem. Eu acho que mais entrega, menos gerúndio. Não passa uma semana sem. Sem? É. Um bom jogo de futebol. Assistir. Pensei que era jogar. Não. Eu gosto de correr. Eu sou maratonista. Eu gosto de tomar uma cervejinha no final de semana. Um herói ou heroína? Para mim, é um herói e um ídolo, é o Ayrton Senna. Nicola, herói ou heroína? Você sabe que uma figura importante para a minha vida é meu pai. Né? Eu acho que... Muita gente aqui cita os pais. Eu acho que... E o Ayrton Senna também. Meu pai. O que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar? Eu ia começar a dar um abraço em todo mundo aqui. E você, Nicola? Um bom vinho com a minha esposa. Maior aperto que já passou na profissão? Vários. 22 anos de gestão pública, banco público, advogado.
algumas dezenas. Conta umzinho. Alguns incontáveis. Como advogado, não posso contar todos. Nunca. Gente, advogado é terrível. Sempre, sigilo profissional. Convence a gente tudo, sigilo profissional. Não, mas não precisa contar o nome do Santos, mas conta o milagre. Não, já advoguei em casos importantes em que você tem que ter gestão de crise é fundamental, né? Então, você tem apertos por dias, né? E erros que a gente comete às vezes, né? Eu tenho um diário oficial que eu tenho que publicar todo dia. 8 da manhã, quando 8h10 ninguém me liga, eu disse, graças a Deus, menos um dia com problema. Maior aperto, existe uma situação de maior aperto na minha atividade, que é quando você quer colocar água para as pessoas e não consegue, não porque você não é capaz ou não tem um sistema, é porque falta água. Então a gente recorrentemente tem aí crises hídricas em que realmente falta água e você é obrigado às vezes a trabalhar com o pouco que você tem e não consegue atender satisfatoriamente. Um sonho. Ter nossos corpos hídricos desse estado despoluídos. Um sonho, Nicola? Hoje eu considero um sonho, um profissional principalmente, poder ver a Baía da Guanabara como exemplo de ambiental no mundo. Eu acho que a gente vai chegar nisso. Concordo. Esse é o meu sonho profissional hoje. Muito obrigada pela sua participação, Nicola. Obrigado a você, Mônica. Muito obrigada também, Obrigado, Leonardo. Mônica. Foi muito bom conversar com vocês. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, um beijo!